O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. Eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele. Porque quando forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio, amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Com esta parábola, essa belíssima parábola do joio e do trigo, Jesus, ele quer ensinar que ele irá separar o joio do trigo. O joio vai queimar no inferno. O trigo vai ser guardado no celeiro, no depósito de Deus. Mas o ponto é, enquanto esse dia da colheita não chega, joio e trigo crescem e vivem juntos no mesmo campo. Jesus, ele diz aqui na parábola do joio, depois logo na explicação, lá no versículo 38, que a boa semente semeada aqui neste mundo são os filhos do reino. E o joio, também é dito no versículo 38 de Mateus 13, o joio são os filhos do maligno. Me chama a atenção que um dos ouvintes desta parábola, o apóstolo Pedro, anos mais tarde, ao escrever a sua primeira carta, ele escreveu as seguintes palavras. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ao povo de Deus que vive espalhado, ou numa linguagem popular, forasteiros da diáspora. Esta expressão que aparece na primeira carta de Pedro, espalhados ou forasteiros da diáspora, de maneira especial, diáspora, Pedro, ele usa o termo grego diaspeiren, que significa semear, que significa disseminar, destacando dessa forma que os cristãos, eles são como a boa semente, semeados em todos os cantos. Os cristãos são a boa semente de Deus. E Pedro escrevendo isso lá na sua primeira carta, ouvinte desta parábola que Jesus contou do joio e do trigo. O cristão, ele é a boa semente de Deus no lugar onde o cristão vive. No entanto, querido amigo, querida amiga, não esqueça, no meio do trigo há joio. No meio do trigo tem joio e muito joio. O apóstolo Pedro, que ouviu e aprendeu sobre essa parábola, ele destaca para as sementes de Deus sobre o ser trigo no meio do joio. Esse é o ensinamento de Pedro lá na sua primeira carta. E ser trigo envolve ser cristão e viver a fé em todas as circunstâncias reais da nossa vida. 1 Pedro 1, versículo 13. O joio está no meio do trigo. Cuidado, trigo. Muito cuidado, trigo. Jesus disse que os seus, aqueles que semeiam, esses trabalhadores que estão semeando e estão preocupados com a quantidade de joio no meio do trigo, Jesus, ele disse: olha, vocês vão ser como ovelhas no meio de lobos. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados. Recorde-se, amizade com o joio corrompe o trigo. A amizade com o joio corrompe o trigo.
O apóstolo Pedro escreveu, preparando o seu entendimento. Vocês, sementes de Deus espalhados por todos os lugares, preparem o seu entendimento. Isso significa, não permita que qualquer coisa atrapalhe o seu entendimento, mas principalmente o seu entendimento sobre a salvação em Cristo Jesus. Ao trigo, a boa semente de Deus, cabe ouvir a exortação do apóstolo Pedro, sejam sóbrios. Uma exortação de Pedro que lá na primeira carta de Pedro aparece 3 vezes. E o apóstolo Pedro destaca, tenha domínio próprio. É como se Pedro estivesse dizendo assim, alcoolizado, você consegue se controlar? Cuidado, trigo. Alcoolizado, você consegue se controlar? No meio do joio, tenha domínio próprio no meio do joio. Pondere as coisas. No meio do bem, há o mal. As sementes do diabo estão no meio das sementes de Deus. Nesse ponto, me cabe fazer uma pergunta para você. Por que Deus não tira o mal? Deus é Deus. Deus poderia tirar o mal. Deus poderia acabar com o mal. Por que nós vemos tanta maldade entre nós? A resposta de Jesus e o ensino de Jesus na parábola do joio e do trigo é: Deus não elimina o joio para não danificar o trigo. É por amor ao trigo que Jesus não elimina o joio. Jesus disse, está lá no versículo 29, ao arrancar o joio, poderão arrancar também o trigo. O que chama atenção nessa parábola é o fato dos empregados terem observado, porque joio e trigo são idênticos. Aí quando aparecem os cachos, os empregados observaram uma coisa. Por que tanto joio no meio do trigo? Eles dizem, nós enchemos os campos da boa semente de trigo, mas por que tem tanto joio? Por que tanta maldade? Por que Deus não acaba com tudo agora? Jesus responde, arrancar o joio, corre-se o risco de arrancar também o trigo. Deus é misericordioso com o trigo e por amor ao trigo, para não danificar o trigo, Ele preserva entre nós o joio. Uma das características do joio é que o joio tem muitas raízes e essas raízes se entrelaçam às raízes do trigo. Por isso, arrancar o joio é correr o risco de arrancar também o trigo e assim matar o trigo. Joio e trigo vão continuar crescendo juntos. Muitas vezes o joio vai ser confundido com o trigo. Mas, lembre-se, Jesus preserva o joio para não destruir o trigo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te preserve firme na fé. Não busquemos saber quem é joio e quem é trigo. É importante continuar vivendo como trigo, sendo a boa semente de Deus, onde quer que nós estamos, para que, sendo essa boa semente de Deus, muitos frutos continuem sendo produzidos. Um forte abraço, Deus te abençoe, até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu se nos permitir. Tchau, tchau!